O homem que desceu ao inferno para entender a alma humana. Há homens que compreendem o ser humano observando-o à distância. Outros só o entendem depois de atravessar o inferno. Fyodor Dostoiévski pertence ao segundo grupo. Sua genialidade não nasceu do conforto, nem da estabilidade, mas da dor, do medo absoluto e do confronto direto com a morte. Antes de se tornar um dos maiores escritores da história, ele precisou ser destruído e depois reconstruído. Muito se fala de Dostoiévski como romancista. Poucos, porém, percebem que ele foi também um dos maiores exploradores da mente humana que já existiram. Suas obras não descrevem apenas personagens, elas dissecam consciências. Em seus livros encontramos o assassino e o santo, o tirano e o mártir, o homem que se perde no abismo e aquele que encontra redenção no sofrimento. Não por acaso Nietzsche afirmou que Dostoiévski lhe ofereceu o material psicológico mais valioso que já conheceu. Mas essa compreensão profunda da alma humana não veio dos livros, veio da vida. Aos 27 anos, Dostoiévski parecia um talento desperdiçado. Após um sucesso inicial, sua carreira estagnou. Críticos o ignoravam, o público o esquecia e muitos já o consideravam acabado. O que ninguém sabia é que sua verdadeira formação ainda estava por começar. Entre 1849 e 1854, Dostoiévski viveria uma sequência de eventos que mudaria sua visão sobre o sofrimento, a liberdade, o bem, o mal e a resistência interior. Prisão, isolamento, a encenação da própria execução e anos em um campo de trabalhos forçados na Sibéria fariam dele um observador íntimo dos limites humanos. Foi ali, privado de tudo, que ele descobriu algo essencial, uma verdade profundamente estoica. O ser humano é muito mais forte do que imagina, mas só descobre isso quando não tem escolha. Quando a promessa do talento encontra o peso da frustração. Antes de ser conhecido como o escritor que desnudou a alma humana, Dostoiévski foi apenas mais um jovem promissor, esmagado pelas próprias expectativas. Seu primeiro romance, Gente Pobre, o lançou rapidamente ao centro da cena literária russa. Críticos o celebraram, portas se abriram e por um breve momento ele acreditou que seu destino já estava traçado. Mas a glória foi curta. As obras que vieram depois não tiveram o mesmo impacto. O entusiasmo do público esfriou. Os elogios se transformaram em silêncio e as críticas passaram a tratá-lo com indiferença. Aos olhos da sociedade literária, Dostoiévski parecia incapaz de repetir o sucesso inicial. Aos 27 anos, muitos já o consideravam um autor fracassado, alguém que havia prometido muito, mas entregado pouco. Esse tipo de queda é especialmente cruel. Não se trata de nunca ter sido reconhecido, mas de provar o gosto do sucesso e depois vê-lo escapar pelos dedos. É nesse ponto que muitos desistem. O estoicismo ensina que não devemos medir nosso valor pelo aplauso externo. Mas Dostoiévski ainda precisava aprender essa lição na prática e da forma mais dura possível. Enquanto sua carreira declinava, ele buscava sentido em ideias, debates e círculos intelectuais. Não por ambição política, mas por inquietação interior. Tímido, introspectivo e socialmente deslocado, Dostoiévski não era um agitador. Preferia observar em silêncio, escutar mais do que falar. Ele próprio admitia não ser um homem de discursos inflamados, mas alguém retraído, desconfortável em grupos, quase invisível. Foi justamente essa inclinação à observação que mais tarde se tornaria uma de suas maiores forças. Enquanto outros buscavam impor ideias, ele absorvia contradições, conflitos e tensões humanas. No entanto, naquele momento, tudo isso parecia inútil. Sua vida caminhava para a irrelevância, até que o destino interveio. Em um império russo cada vez mais paranoico, qualquer reunião de ideias começou a ser vista como ameaça.
E o espaço que Dostoiévski encontrou para refletir e ouvir tornou-se, sem que ele percebesse, a porta de entrada para sua ruína. O estado, o medo e a noite em que tudo desabou. Em tempos de instabilidade, o poder teme mais as ideias do que as armas. Em 1848, revoluções explodiam pela Europa, derrubando tronos e abalando impérios. Na Rússia, a resposta não foi diálogo, mas vigilância. A liberdade de expressão começou a ser sufocada, e qualquer grupo que discutisse mudanças sociais passou a ser visto como uma ameaça latente. Foi nesse clima que o círculo intelectual do qual Dostoiévski participava, reuniões semanais de debate e leitura, chamou a atenção das autoridades. O que antes era apenas um espaço de troca de ideias, transformou-se, aos olhos do Estado, em um foco de conspiração. A polícia secreta se infiltrou silenciosamente, registrando nomes, frases, comportamentos. Dostoiévski, retraído e pouco participativo, não imaginava que ouvir já era suficiente para ser condenado. Até que numa noite, o impensável aconteceu. Ele foi arrancado de casa no meio da madrugada, sem explicações, sem tempo para se despedir. A vida que conhecia terminou ali. Levado à fortaleza de Pedro e Paulo, uma prisão de segurança máxima, Dostoiévski foi lançado em confinamento solitário. Nenhum julgamento imediato, nenhuma certeza. Apenas silêncio, paredes frias e a espera. Ele acreditava que não sobreviveria nem alguns dias. A mente humana, quando privada de referências, cria seus próprios tormentos. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de enlouquecer, Dostoiévski começou a perceber uma força interior que desconhecia. O sofrimento extremo revelou uma verdade central do estoicismo. A capacidade de adaptação humana é quase ilimitada. O homem só descobre suas reservas ocultas quando tudo lhe é retirado. Ali, isolado do mundo, ele entendeu que nem mesmo o Estado, com todo o seu poder, podia controlar sua disposição interior. O corpo estava preso, mas a mente começava a se fortalecer. Ele aprendeu que resistência não nasce do conforto, mas da necessidade. Sem saber se viveria ou morreria, Dostoiévski começou, sem perceber, a ser forjado pelo sofrimento, como o aço que só se torna forte após o fogo. A experiência de morrer antes da morte, após meses de espera, o veredito finalmente chegou, e não trouxe alívio. Dostoiévski e outros membros do círculo foram levados à Praça Semionovsky, em São Petersburgo. Diante deles, soldados, armas carregadas e uma multidão silenciosa. A sentença foi lida sem rodeios. Morte por fuzilamento, a ser executada imediatamente. Naquele instante, o tempo deixou de existir. Dostoiévski acreditou, com absoluta certeza, que tinha apenas minutos de vida. Em estado de choque, voltou-se para um dos condenados ao seu lado e murmurou que logo estariam com Cristo. O homem ateu respondeu com um sorriso amargo, apontando para o chão. Um punhado de pó. Esse confronto entre fé, dúvida e aniquilação marcou Dostoiévski para sempre. Ele descreveu mais tarde esse momento como um terror místico, não o medo comum, mas a percepção crua da finitude. A mente, diante da morte iminente, torna-se estranhamente lúcida. Nos minutos finais, ele dividiu mentalmente o tempo que ainda lhe restava. Alguns instantes para se despedir, outros para olhar para dentro de si e o último para observar o mundo uma última vez. O sol brilhava intensamente. As cúpulas douradas de uma igreja refletiam a luz. Tudo parecia absurdo e, ao mesmo tempo, precioso demais para ser perdido. Essa experiência revelou uma verdade fundamental, tanto para o estoicismo quanto para a vida. Só quando a morte se aproxima é que percebemos o valor de cada segundo. O tempo, que antes era desperdiçado em vaidades e distrações, tornou-se infinitamente valioso. Quando o primeiro grupo foi posicionado diante do pelotão de fuzilamento, Dostoiévski estava no segundo.
Ele fechou os olhos, certo de que não haveria amanhã. Então, no último instante, um mensageiro chegou com uma carta do czar. A execução foi suspensa. A pena de morte foi comutada. Ele não foi libertado, mas naquele dia, Dostoiévski morreu e renasceu. E esse renascimento mudaria tudo. A vida como dádiva e o nascimento de um novo homem. Após retornar à cela, ainda atordoado por ter encarado a própria extinção, Dostoiévski escreveu ao irmão. Suas palavras revelam uma transformação profunda. Ele percebeu com clareza dolorosa o quanto havia desperdiçado a vida, não apenas em erros, mas em distrações, adiamentos e falta de presença. A proximidade da morte arrancou dele todas as ilusões. Para Dostoiévski, a vida deixou de ser algo garantido e passou a ser compreendida como um presente frágil. Cada minuto tornou-se uma possibilidade infinita de sentido. Essa percepção ecoa uma ideia central do estoicismo. A consciência da morte não é mórbida, é libertadora. Quem entende que o tempo é limitado, aprende a viver com mais intensidade e responsabilidade. Mas o alívio espiritual não durou. A comutação da pena não trouxe liberdade, apenas adiou o sofrimento. Pouco tempo depois, Dostoiévski foi enviado para a Sibéria, onde passaria 4 anos em um campo de trabalhos forçados. O choque entre a esperança recém-descoberta e a realidade brutal que o aguardava foi devastador. O campo não oferecia dignidade. Os prisioneiros viviam em sujeira constante, cercados por violência, doenças e fome. O trabalho era exaustivo, repetitivo e desumanizante. No entanto, algo chamou a atenção de Dostoiévski. Muitos homens pareciam estranhamente adaptados àquela miséria. Essa constatação o levou a uma compreensão inquietante. O ser humano se acostuma a quase tudo. O sofrimento, quando prolongado, torna-se rotina. Essa capacidade de adaptação é tanto uma bênção quanto um perigo. Ela pode sustentar o homem na adversidade ou anestesiá-lo diante da degradação. Foi nesse ambiente hostil que Dostoiévski começou a observar, com atenção quase científica, o comportamento humano. A prisão tornou-se seu laboratório psicológico. Ali, ele aprenderia mais sobre o homem do que em qualquer universidade. A solidão forçada e o confronto com o próprio eu, entre todas as privações da prisão, uma se mostrou especialmente cruel: a impossibilidade de ficar sozinho. Dostoiévski estava sempre cercado por prisioneiros, guardas, ruídos, olhares. Não havia silêncio verdadeiro nem espaço íntimo. Aquilo que muitos em liberdade desprezam, a solidão, revelou-se um bem precioso. Ele percebeu que nunca havia imaginado o quanto seria agonizante não poder estar só, nem por um minuto. A ausência de recolhimento externo, paradoxalmente, empurrou-o para dentro de si. Embora fisicamente rodeado, Dostoiévski vivia em isolamento psicológico profundo. No início, essa solidão interior era um fardo. A mente, sem distrações, revive erros, vergonhas, arrependimentos. Mas com o tempo, ela se transformou em uma ferramenta de autoconhecimento. Sozinho consigo mesmo, ele revisitou cada decisão do passado, julgou-se com severidade e honestidade implacável. Essa prática lembra o exercício estoico da autoanálise diária, o exame de consciência que Sêneca recomendava antes do sono. Dostoiévski, sem saber, realizava esse ritual não por disciplina filosófica, mas por necessidade existencial. A solidão permitiu algo raro, uma reconstrução deliberada da própria vida. Ele traçou mentalmente um programa para o futuro, decidiu quem queria se tornar e que tipo de homem não poderia mais ser. A adversidade, longe de destruí-lo, ofereceu-lhe clareza. Nesse silêncio interior, nasceu uma fé, não ingênua, mas resoluta, de que ele poderia cumprir esse novo projeto de vida. Ele aguardava a liberdade não como fuga,
mas como teste. Queria provar a si mesmo que havia mudado. Assim, a prisão deixou de ser apenas punição e tornou-se um rito de passagem. O homem que entrara ali frágil e disperso estava sendo moldado em alguém mais consciente, mais firme, alguém capaz de suportar o peso da própria existência. Poder, crueldade e a corrupção da alma. A prisão não ensinou a Dostoiévski apenas sobre os prisioneiros, mas também sobre aqueles que os vigiavam. Observando os guardas, ele percebeu algo perturbador. Muitos não eram homens maus por natureza. Ao contrário, haviam começado como pessoas comuns, até mesmo decentes. O que os transformou foi o poder. Quando um homem recebe controle absoluto sobre o corpo e o destino de outro, algo se rompe em sua humanidade. A autoridade prolongada gera insensibilidade. A insensibilidade, por sua vez, abre caminho para a crueldade. Dostoiévski entendeu que o mal, muitas vezes, não nasce de monstros, mas de hábitos. Essa constatação dialoga com uma advertência essencial do estoicismo. Quem não governa a si mesmo acaba dominando os outros de forma destrutiva. O poder externo, quando não equilibrado por virtude interior, intoxica, ele deforma o caráter. Dostoiévski escreveu que o homem que experimenta domínio ilimitado sobre outro perde o controle de suas próprias sensações. A tirania não surge de um ato isolado, mas se desenvolve como uma doença progressiva. Aos poucos, a brutalidade deixa de causar repulsa e passa a gerar prazer. O mais assustador dessa descoberta é que ela não se aplica apenas a regimes ou prisões. Ela revela algo universal. Qualquer situação que conceda poder sem responsabilidade pode despertar o pior no ser humano. Por isso, os estoicos defendiam limites, autocontrole e consciência moral como pilares da liberdade verdadeira. Na figura do carcereiro, Dostoiévski enxergou o futuro tirano. Na figura do prisioneiro humilhado, viu o cidadão esmagado. Essas observações alimentariam personagens que mais tarde se tornariam imortais, homens corroídos pelo poder e almas destruídas pela submissão. A prisão lhe mostrou que o mal não é sempre espetacular. Muitas vezes ele é burocrático, rotineiro e aceito, e essa talvez seja sua forma mais perigosa. A surpresa do bem e a grandeza escondida nos homens simples. Se a prisão revelou a Dostoiévski a face sombria do ser humano, ela também lhe apresentou algo inesperado: a capacidade silenciosa para o bem. Quando chegou ao campo de trabalhos forçados, ele desprezava muitos dos homens com quem era obrigado a conviver. Educado, pertencente à nobreza, via aqueles criminosos, em sua maioria camponeses analfabetos, como seres inferiores, sem nada a ensinar. Com o tempo, essa visão ruiu. Lentamente, Dostoiévski percebeu que por trás de aparências brutais existiam almas profundas. Homens endurecidos pela vida, mas dotados de uma compreensão intuitiva do sofrimento, da lealdade e da compaixão. Muitos deles, sem nunca terem lido um livro, possuíam uma sabedoria que não se aprende em universidades. Ele testemunhou momentos em que, de forma espontânea, a verdadeira natureza de alguém se revelava. Bastava um gesto, uma palavra, um ato de empatia para desmontar anos de preconceito. Em instantes assim, Dostoiévski compreendia que havia julgado mal e que a dignidade humana não depende de status, instrução ou reputação. Essa descoberta ecoa uma lição estoica fundamental. A virtude não é privilégio de classe, mas fruto do caráter. A verdadeira nobreza é interior. O sofrimento, quando enfrentado com coragem, pode lapidar uma grandeza invisível aos olhos superficiais. Esses homens ensinaram a Dostoiévski algo que marcaria toda a sua obra. O ser humano é contraditório, capaz de crimes horrendos, mas também de sacrifícios silenciosos. O bem e o mal não estão separados em grupos distintos. Coexistem no mesmo indivíduo.
Ao reconhecer isso, Dostoiévski abandonou o julgamento fácil e adotou a compreensão profunda. Essa mudança não apenas o humanizou, mas deu às suas histórias uma verdade brutal e compassiva ao mesmo tempo. Sentido, esperança e o que mantém um homem vivo. Entre todas as lições que a prisão ensinou a Dostoiévski, talvez a mais decisiva tenha sido esta: o homem não vive apenas de sobrevivência, mas de sentido. Ele percebeu que quase todos os prisioneiros, mesmo sob vigilância rígida, buscavam algum tipo de ocupação paralela. Pequenos trabalhos, artesanatos, trocas simbólicas. Oficialmente proibidas, essas atividades eram toleradas pelas autoridades por um motivo simples. Sem elas, o caos surgiria. Dostoiévski entendeu que retirar do homem o propósito é mais cruel do que tirar sua liberdade. O trabalho forçado já era duro, mas o que realmente destruía a mente era a inutilidade. Um esforço sem significado corrói a alma. Obrigar alguém a realizar tarefas sem finalidade é uma forma refinada de tortura psicológica. Essa percepção antecipa uma verdade que o estoicismo sempre defendeu. O sofrimento é suportável quando possui sentido, mas insuportável quando é vazio. O homem pode aguentar quase qualquer dor se acreditar que ela conduz a algo maior. Ao observar prisioneiros que perdiam toda a esperança, Dostoiévski notou um padrão assustador. Quando o futuro desaparece completamente da mente, a sanidade começa a ruir. Alguns enlouqueciam. Outros buscavam a morte de forma indireta, provocando os guardas ou se lançando contra punições fatais. Era como se, sem esperança, a própria vida deixasse de ter peso. Para Dostoiévski, esperança não era otimismo ingênuo, mas a convicção íntima de que o sofrimento não era o fim da história. Mesmo mínima, essa chama sustentava o homem. Sem ela, restava apenas o desespero. Essas observações moldaram sua visão definitiva sobre a natureza humana. Todo homem precisa de um porquê para continuar. Quando esse porquê desaparece, o homem se desintegra, moral, psicológica e espiritualmente. O sofrimento como forja e o preço da grandeza. Ao deixar a prisão, Dostoiévski não era mais o homem ansioso, frágil e atormentado que havia entrado. Os anos entre 1849 e 1854 haviam consumido suas ilusões, e com elas, suas neuroses. Aquela mente antes dominada por medos irracionais, agora conhecia algo mais profundo: resistência. Ele próprio reconheceu que o sofrimento extremo o curara de antigas angústias. Não porque a dor seja boa em si, mas porque ela obriga o homem a confrontar o essencial. O conforto, quando excessivo, amolece o espírito. A facilidade gera mediocridade, já a adversidade, quando enfrentada, revela grandeza. Essa é uma verdade central, tanto em Dostoiévski quanto no estoicismo. O homem é moldado pelo que suporta. Quem foge da dor permanece pequeno. Quem atravessa o sofrimento com consciência emerge transformado. Não mais ileso, mas mais profundo. Sem seus anos de inferno pessoal, Dostoiévski jamais teria escrito Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota. Seus personagens nasceram da convivência direta com a culpa, a fé, o desespero, o poder e a redenção. Ele compreendeu que grandes inteligências e grandes corações carregam inevitavelmente uma grande tristeza. Mas essa tristeza não é fraqueza. É o preço da lucidez. É o peso de enxergar o homem como ele realmente é, capaz de atrocidades, mas também de sacrifícios sublimes. O sofrimento não destruiu Dostoiévski, ele o lapidou. E essa talvez seja a lição final. A dor não precisa nos reduzir, ela pode nos elevar, desde que escolhamos enfrentá-la com coragem, disciplina interior e sentido. Se essa história te fez refletir, comente abaixo. Qual sofrimento da sua vida te fortaleceu em vez de te destruir?
Curta o vídeo para apoiar o conteúdo, inscreva-se no canal para mais reflexões profundas sobre estoicismo, psicologia e grandes mentes da história. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. A verdadeira força não nasce do conforto. Ela nasce quando o homem decide não fugir da própria forja.